Então, no final das contas, a REURB inominada existe ou não? Peraí, calma aí, você já tá vendo aqui. Peraí, não era essa pergunta, a gente vai responder neste episódio do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Olha só, estamos em mais um episódio do Adnocast, o nosso 13º episódio. Sim, e olha só, nós hoje temos um tema interessantíssimo sobre REURB, regularização fundiária, mas de uma situação bem particular, bem específica, que é a tal da REURB inominada. Será que ela existe, não existe? Como que ela deve ser processada? Qual é a regulamentação que tem sobre ela? Vamos trabalhar isso tudo e muito mais neste episódio do nosso Adnocast. Mas olha só, antes de passar aqui para a apresentação dos nossos convidados, eu quero fazer um convite para você. Você ainda não é associada da Adnotari? Peraí, olha só, você tem muito conhecimento, grupos, núcleos de estudo, palestras, simpósios, conteúdo, o grupo de WhatsApp que bomba com perguntas e respostas por apenas R$350 ao ano. Opa, olha só, menos de R$1 por dia. Onde você encontra isso para aprimorar a sua advocacia? Então vem para a Adnotari, www.adnotari.org.br. Você ainda não nos segue nas nossas redes sociais? Opa, lá no Instagram, sim, @Adnotari. Vamos lá, segue a gente e curta esse vídeo, compartilhe o nosso episódio do Adnocast. E olha só, hoje eu estou aqui com 3 figuras ilustres que vamos conversar esse nosso bate-papo aqui sobre REURB. Primeiramente, falar as boas-vindas para o Dr. Rodrigo Farias Borges. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco. A honra é minha, Dr. Jorge, muito obrigado pelo convite, doutora Josiane, doutora Mônica, antigas parceiras lá na comarca de Sumaré, e um prazer imenso em conhecê-lo, assim como o nosso técnico do dia, que faz às vezes de técnico, o meu tocaio, o Dr. Rodrigo. Sim, é o Capobianco, Rodrigo Capobianco, o cara do crime, que está aqui com a gente hoje. Obrigado, meu amigo, de sempre, essa parceria muito importante. Também agradecer mais uma vez, aqui já esteve no episódio anterior, e agora neste também, doutora Josiane Martins, obrigado pela presença também novamente. Eu que agradeço. Mara, vamos explorar conhecimento. E olha só, quem está aqui com a gente é a nossa vice-presidente da Adnotari, Mônica Franqueiro. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, muito obrigada. Mara. Estou muito feliz de estar aqui na presença da Josi, do Dr. Rodrigo, parceiraço de REURB, os melhores cartórios do interior. Isso é bom. Se a gente pudesse escolher cartório, seria uma boa, né? Nossa, nem me fale. Mas olha só, deixa eu apresentar formalmente aqui o Dr. Rodrigo Farias Borges. Ele é atualmente oficial de registro de imóveis da comarca de Sumaré, mas a experiência dele vai muito além, porque ele é ex-tabelião de notas, ex-registrador civil de pessoas naturais, formado pela Universidade Federal de Pelotas, com pós-graduação na Faculdade de Direito de Santa Maria, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito e professor convidado da VFK Educação, Faculdade da Mas Jesus e a FACAMP. Obrigado mais uma vez pela presença. Também já vou apresentar aqui a doutora Josiane Martins. Já falamos bastante, né, sobre REURB, a REURB+, que é uma empresa fantástica que congrega muito esse valor da REURB, né, toda essa complexidade, tudo que deve ser feito. Advogada com vasta experiência, ela é coordenadora do núcleo da REURB da Adnotari, diretora administrativa do Instituto REURB, associada do Ibradim, consultora jurídica em regularização fundiária, a experiência em instauração e acompanhamento de processos administrativos de REURB, especialista em contencioso que envolve a irregularidade fundiária e seus desdobros, a empreendedora da REURB+, né, empresa especializada em regularização fundiária, escritora de artigos e palestrante também. Obrigado pela presença mais uma vez. E professora, você esqueceu de falar que é professora também, hein?
Olha só, hein? Tem que colocar também aqui. Parabéns, doutora. Obrigada. Obrigado. E a nossa querida Mônica Franqueiro, advogada, ó, ela tem não uma, não duas, mas está na terceira pós-graduação. É pós-graduada em Direito Imobiliário, pós-graduada em Processo Civil e agora está fazendo a pós-graduação em Direito Notarial e Registral. Atualmente é nossa vice-presidente da Ad Notari. Também coordena o núcleo da REURB da Ad Notari, advogada da empresa Núcleo Engenharia Consultiva, no contrato de regularização fundiária da CDHU de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, né, nos bairros do Areião e de Pós-Balsa. São Bernardo do Campo é outro contrato. Em outro contrato. Então são vários aqui. Areião, Pós-Balsa e em São Bernardo do Campo também, né? E professora e autora de artigos jurídicos. Obrigado aqui pela presença. E olha só, eu queria aproveitar, é muito bom a gente ter vários lados, né? Então a gente tem a advocacia, eu como leiloeiro público, numa vertente que não aplica muito a REURB, né? Porque eu estou em outra vertente, mas ter um registrador imobiliário é muito importante. Eu acho que a gente tem que começar entendendo como foi a sua trajetória profissional até chegar a ser um registrador imobiliário, doutor Rodrigo, por favor. Meu bom dia mais uma vez, e Georges, quero dizer que perto dessas personalidades aqui é como o meu Brasil de Pelotas enfrentar o Flamengo. Mas vamos falar o Corinthians, porque aqui é Corinthians. Por favor, Corinthians Aqui hoje. é Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Corinthians. Perfeito, que seja. Embora a comparação fique um pouco mais equilibrada nesse caso atualmente. Há divergências, Mas embora esteja registrador de imobiliário desde o ano de 2015 no estado de São Paulo, eu fui tabelião de notas interino no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entre 2004 e 2006. Colei grau em 2000 na Universidade Federal de Pelotas, a famosa Casa de Bruno Lima, e a partir de 2004 fui interino em tabelião de notas, e de 2006 a 2015 por concurso fui registrador civil de pessoas naturais. E essas experiências anteriores, nós conversávamos isso fora do ar, me deram uma certa noção e uma amplitude da importância do tema que nós estamos falando hoje. Porque REURB é dignidade, moradia é dignidade. E o registro civil, por exemplo, tem tudo a ver com a dignidade, com os direitos da personalidade. E a atuação notarial tem tudo a ver com o pacta sunt servanda, com a convenção das partes, com os princípios contratuais tão mitigados e harmonizados com os princípios do Código Civil atual de Miguel Reale. E como tabelião, lá no Rio Grande do Sul, já tive a oportunidade de me deparar e de atuar com provimentos da nossa corregedoria, então lá, que chamavam-se os projetos More Legal, que eram projetos embrionários de regularização fundiária. Muito antes da Lei 11.977, da nossa legislação anterior a 13.465. E assim como no Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo também tinha os seus provimentos de regularização. O Estado de Minas, o Nordeste brasileiro, alguns estados. De modo que a Lei 11.977, ela reuniu essas ideias estaduais e locais, trazendo para uma legislação uníssona, uniforme, regras que nos ajudassem a atuar de maneira a resolver o problema fundiário de metade do território brasileiro. De metade do território brasileiro. Então vejam a importância do tema que nós estamos tratando, a importância e os desafios que temos, que já combatemos e daqui para frente temos a combater. E eu confio, espero que essas experiências anteriores que eu tive me ajudem na condição hoje de registrador imobiliário de contribuir de certa forma, mesmo que uma gota no oceano, para que a gente possa resolver os problemas de Sumaré e Hortolândia. Com certeza irá. Acho que tudo que a gente agrega de experiência, de valor, faz com que a gente atue de forma diferente, né, na atualidade. Né? Então eu tenho certeza disso. Até porque eu acho que o tema de REURB ele é tão complexo, né, que faz com que a gente tenha que ter uma visão muito ampla. E você trouxe vários aspectos até constitucionais, né, dignidade da pessoa humana, a questão social, uma questão real que é:
realmente nós temos mais da metade dos imóveis no Brasil irregulares, né? Então é um campo gigantesco de atuação, né, para que a advocacia e tal, e é claro que na última ponta vai bater lá no registro imobiliário, né, para poder, depois de todo o processo da REURB que é feita, vai bater lá as suas portas para poder gerar realmente aquela matrícula para a pessoa, e aí a questão da realidade da propriedade que vai ser evidenciada. Olha só, eu queria ver aqui com vocês, e aí colocar todos aqui na discussão, com relação a essa realidade entre o município que atua na REURB e o registro imobiliário. Como que é essa vertente? Né? Porque pelo que eu entendo de REURB, eu entendo super pouco, vocês são os especialistas aqui, primeiro a REURB é feita pelo município para só depois ir lá bater no registro imobiliário. Mas tem alguma interferência que possa alterar alguma coisa nesse sentido? O que precisa do registrador imobiliário para a REURB? Naquela fase preparatória, até no outro episódio a gente conversou bastante, né, Josiane, sobre levantamento de documentos, tudo. Como que fica essas questões? Rodrigo. Ó, joguei para cima aqui e saí correndo. Eu posso falar especificamente do tema, da questão da REURB nominada, se ela existe, se ela não existe, porque é diferente do procedimento que nós discutimos no episódio anterior. Então vamos lá. Vamos para esse caminho. Não existe REURB inominada. Opa, você cravou aqui. Não existe. Não existe. A regularização Há prevista... controvérsias. Opa! A REURB, ela tem duas formas de classificação, que é a E e a S. Existem alguns doutrinadores que interpretam que a inominada seria uma terceira vertente, né? Uma terceira classificação, REURB inominada. Só que a REURB, ela demanda projeto de regularização fundiária, ela demanda uma aprovação de projetos dentro do município. E o que fala o artigo 69 da 13 é que a regularização que é processada no cartório, ela é jurídica, de núcleos que estão implantados e integrados à cidade antes da 6766. A competência do município é simplesmente a expedição de uma certidão que atesta e afirma que esse núcleo foi implantado e está integrado à cidade. É isso, o município só precisa expedir esse documento. Então eu tenho interesse, eu tenho um núcleo que foi implantado, está integrado à cidade antes de 19/12/79. O cliente me contratou para resolver a questão dele. Vou até o município, faço um requerimento, me ateste que o núcleo está desta forma, o município me entrega esse documento, e aí o artigo 69 ele traz projetos que eu preciso apresentar no cartório de imóveis. Quem fará o registro direto e analisará o projeto é o cartório, não é o município. Não tem aprovação de projeto do município. Então toda aquela parte que a gente trabalhou no episódio anterior, aliás, se você não viu o episódio anterior, vá lá e veja sobre REURB específico e REURB social, que é muito importante, tudo que a gente trabalhou, aquela complexidade, toda aquela questão de projetos, interdisciplinariedade, não existe nesse tipo específico que você não entende que seja uma terceira via, não é uma REURB nominada. Seria o que então? É uma regularização jurídica. De rito próprio, uma regularização. O Renato Góes fala rito próprio. Mas a legislação se fala regularização jurídica. E aí a própria lei também fala que ficam dispensados os projetos urbanísticos ambientais. Não me recordo como que está o texto de lei específico, mas tem lá falando dessa dispensa para os casos eu estou até anteriores. aqui com o texto, eu abri aqui, o artigo 69 fala: poderão ter as glebas parceladas para fins urbanos anteriores a 19 de dezembro de 1979, então esse marco temporal é muito importante. 6766. Que não possuírem registro poderão ter a sua situação jurídica regularizada mediante o registro do parcelamento, desde que esteja implantado e integrado à cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos instrumentos previstos nessa lei. E aí tem lá os parágrafos, incisos que vão tratar, né? Então é interessante que a gente tem um marco temporal que é definidor da possibilidade. Até 19 de dezembro de 79 é possível ter os anteriores já consolidados
uma via Implantados. Ah, olha só. Então, até a nomenclatura muda, né? A implantação é o quê? A existência real dele? Infraestrutura. Infraestrutura, a existência do lote. Eu olho aquele pedaço de terra e eu vejo que tem os lotes demarcados, as vias de circulação abertas, toda a infraestrutura exigida até a data. Tem que ter aqueles 4 vertentes, Não. energia elétrica, água. Antes da 6766, nós não tínhamos parâmetros urbanísticos nem ambientais muito fortes, assim, definidos. Então, pode ver que até o 69, se você for até o fim do artigo, ele fala dessa dispensa das questões de parâmetros urbanísticos. Aqui o parágrafo 2º fala: apresentação da documentação, dispensa a apresentação de projeto de regularização fundiária, estudos técnicos ambientais, manifestações, aprovações, licenças, alvarás. Isso é um dos motivos que a Josi acabou de falar, porque se antes não se exigia, por que se exigiria hoje? É um questionamento interessante, né? Mas assim, será que isso daí não parte também da evolução? Porque assim, a lei sempre vem a reboco da situação fática, né? Isso é notório. Então, antes nós talvez não tínhamos uma preocupação muito forte, até a gente estava conversando no episódio passado que a preocupação era muito maior pelo meio ambiente do que pela questão social na regularização fundiária, tanto que o Ministério Público muitas vezes entra com a ação civil pública com viés de demolição daquela situação irregular ao invés de buscar a regularização, apesar dele ter legitimidade para buscar também, né? Então será que não é por conta disso a evolução da sociedade dessa necessidade de regularização? Que aí cria-se novos patamares? Doutora Josiane tem um artigo belíssimo publicado na revista do Ibradim em 2020 que trata especificamente dessa questão. É um artigo que nos faz refletir a respeito desse tema e desse questionamento. É REURB? Não é REURB? Para mim, eu não concordo com a posição da doutora Josi aqui na questão de ser ou não ser REURB. Para mim, é REURB. Mas também preciso admitir e concordar com os meus colegas debatedores que o termo inominada, ele hoje, em dias atuais, já se tornou impróprio para essa modalidade de regularização. E por que digo que é REURB? A regularização jurídica que a lei, que o artigo 69 trata na lei 13465, ele é um dos aspectos de medidas de regularizações jurídicas, ambientais, edilícias da cidade lá no artigo 1º da lei 13465, salvo engano. Ele retoma lá o artigo 1º para dizer que a regularização jurídica dessas ocupações, desses núcleos, se dará de forma simplificada. E eu acho que hoje chamar de REURB simplificada eu acho mais técnico mesmo do que REURB nominada. De forma simplificada nos termos dos incisos do artigo 69 e do artigo 87 do decreto. E nesse sentido, sendo um dos aspectos, a regularização jurídica sendo um dos aspectos da REURB, eu não consigo desvincular essa nomenclatura e esse do microsistema da REURB, até porque é inserido na legislação da REURB essa regularização do artigo 69. Agora, o grande mérito, doutora Josi, do seu artigo é nos fazer pensar se os requisitos fáticos ocorrentes lá nesses núcleos implantados, vamos usar o termo do artigo, implantados antes da lei 19 de dezembro de 79, eles são os mesmos requisitos das ocupações posteriores. E aí o comentário da doutora Mônica é perfeito, né? Se não havia no decreto 58/37 os requisitos, o porquê dessa exigência e o porquê não flexibilizar. Eu acho que a flexibilização do termo consolidado nesses casos, ela deve ser levada em conta. Não sei o que minhas colegas acham, mas me parece que a existência de predominância de edificações ela pode ser feita uma releitura por parte do município em relação a isso. Até porque se nós sairmos do microsistema da REURB, nós cairemos da 6766 e nós cairemos fatalmente no artigo 40 da 6766. E isso
pode ficar caro para o município e vir a prejuízo do interesse público, porque a 6766 ela tem ferramentas e instrumentos de regularização que não são os mesmos da REURB, ou pelo menos coincidem, mas o município pode avocar, o termo não é esse, mas pode avocar para si a finalização de um empreendimento não concluído e lançar mão, por exemplo, de desapropriações. Isso pode ficar caro para o poder público. Isso pode não atender o interesse público imediato e imediato. Por isso, talvez, o artigo 69 ganha grande relevância. E se fizermos uma releitura da irreversibilidade e da consolidação do núcleo a permitir essa regularização simplificada desses empreendimentos, eu acho que todos temos a ganhar. Havendo possibilidade de recomposição ambiental, eu entendo ainda assim que o município deve fazer olhos muito específicos e com muito cuidado para questões ambientais. É difícil, por outro lado, imaginar que com 45 anos de Lei 6766 tenhamos núcleos não consolidados. Com 45 anos de Lei 6766, tenhamos regiões das cidades não atendidas com infraestrutura, com coleta de lixo, com soluções para esgotamento sanitário. Eu sei que temos, mas a gente precisa acreditar que em 45 anos a 6766 evoluiu, avançou e fez com que as pessoas não tivessem a sua simples regularização jurídica nos moldes dos provimentos da Corregedoria do Rio Grande do Sul, que só se preocupavam, com todo respeito ao meu estado, que só se preocupavam em regularização jurídica quando o morador saía de casa com a matrícula na mão, pisando no barro. A gente precisa fazer essa leitura do artigo 69, essa releitura de flexibilização de procedimentos e de facilitação de acesso ao registro de imóveis e de facilitação para o município, para que o município consiga avançar e evoluir e levar a efeito essas regularizações. Com o nosso papel, no caso, de uma atuação mais efetiva do RI, do que a REURB-S e a REURB-E a partir do marco legal estabelecido no artigo 69, que dá aos municípios o papel mais importante, digamos assim, haja vista que aí sim a nossa análise será meramente formal. Sim, é interessante ver apesar de ter um viés talvez apenas didático, né, acadêmico, né, REURB nominada ou REURB simplificada que você trouxe, Rodrigo, eu acho que é interessante a gente pensar no efeito prático disso, né, porque quando você fala em nominada, eu já comecei a criar aqui a REURB lato sensu, REURB stricto sensu, comecei a fazer uma classificação e tal, mas eu acho que essa vertente de uma simplificação do procedimento de REURB em razão de uma implementação datada, né, prévia àquela data de 19 de dezembro de 79, eu acho que ela é muito relevante para identificar, olha, realmente a sociedade a partir daí deve ter evoluído a ponto de precisar de outros requisitos também, né? Porque até aquele momento o Estado ele não tinha como absorver, implementar todas as medidas sanitárias e outras tantas para fazer com que a vida dentro daquela gleba, daquele loteamento, daquela situação fosse tão completa a ponto de gerar esses serviços públicos ou essas facilidades existenciais, porque parte daquilo que a gente volta a falar da dignidade da pessoa humana, né? Tudo isso. Daí você trouxe aquela questão de não adianta a pessoa ter um papel e sair com o pé no barro, né? Ter o papel da matrícula, a propriedade certificada, juridicamente existente, e não ter nada de serviços públicos implementados para a sua condição social ser adequada à sua dignidade, né? Acho que isso é importante, né? Então, acho que independente do termo que a gente venha a usar, e aí eu queria que vocês também levantassem essa questão, o fato é que requisitos mais simplórios também estão relacionados com a realidade daqueles momentos até 79, né? Sim. E o que me levantou essa questão de uma forma pujante nos últimos dias,
inclusive conversei bastante com o Dr. Rodrigo. Eu vou contar um caso. Adoramos os causos. da Josi. Causos da... A gente podia montar um quadro. Causos da Josi. Né? São vários. São vários. Vários pra gente pensar aqui, em conjunto. É uma situação de um município que teve uma aprovação do loteamento antes de 79, então está aprovado. O município aprovou o loteamento. Ele constatou que toda a infraestrutura exigida à época foi implantada. Plantação, ok. Abriu o cadastro imobiliário, tributou esses lotes, mas nunca houve nenhuma construção. Aí fui investigar a fundo porque a questão das certidões, né, porque tem os, né, tá devendo alguma, não, certidão ok. Logo que virou dezembro, né, 79, 80, eles identificaram que não era mais possível, que estava inválido tudo aquilo aprovado, porque tinha uma questão ambiental, que aí já tinha uma outra norma, e aí não tinha vendido nada ainda, enfim. E aí, anos e anos se passaram. Por que as vendas pelos contratos particulares não foram efetivadas? Porque o próprio município exigiu que o registro fosse efetivado, porque senão o loteador sofreria uma penalização. Tem lá, né? Tá lá, no carimbo, lá a restrição, não vendeu os lotes. A pessoa requereu. Na verdade, não foi nem pelo 69, porque a 11977 já previa isso. Já previa, tá? Essa possibilidade de regularização dessa forma. Foi pela 11977. A pessoa contratou um advogado que fez o requerimento no município para que a certidão fosse expedida. O jurídico olhou toda a documentação, implantado, tá aprovado, eu cobro imposto, tá pagando anos e anos de imposto por uma coisa que ele nem pôde, né, dispor. Ok, certidão emitida. Jurídico. A CEPLAN soube disso, uma pessoa olhou o documento e falou, isso daqui é fraude. Levou isso pro Ministério Público, virou um processo criminal terrível. O secretário jurídico foi exonerado. Nossa. Virou um terror. E foram anos e anos, aí acho que 8 anos tramitando a ação, chegou no tribunal, o tribunal olhou o documento, falou, pelo amor de Deus, gente, que absurdo, como que fizeram isso? O município que é um pouco complexo, né? Não vamos citar aqui o nome, mas a história, fato real é esse. E aí a pessoa me procurou, o cliente me procurou com a situação, olha, eu quero loteador, eu preciso resolver isso porque isso aqui manchou meu nome, eu nunca fiz nada errado, eu só queria que a lei fosse aplicada, e quem me deu a certidão também, que crime? O negócio foi muito trash, parecia coisa assim de tráfico, o jeito que interpretaram. A hora que eu comecei a ler o processo, 20 mil folhas, eu falei, gente, que é isso? Que absurdo, né? E ele falou, José, agora com a 13, com o artigo, que a pessoa já sabe tudo, ela já estudou tudo, ela já chegou com a resposta pra mim. Eu consigo uma certidão nova com a 13? Tá provado lá que não teve nada, um absurdo que fizeram comigo. Uma pessoa que financeiramente tem condições, eu preciso limpar a mancha que colocaram no meu nome, porque nunca teve má fé de ninguém. Aquele ódio, né? Aquele ódio. E a questão é a tal da implantação, que as pessoas confundem implantado com consolidado, porque o município ainda tem essa questão das pessoas que estão hoje dentro lá das secretarias que emitem esse documento, fazendo essa confusão. Porque a questão que levou ao Ministério Público essa certidão foi que a pessoa que analisou do planejamento, ela olhou e falou assim, mas não tem uma casa construída. Na 11977 também falava já de núcleo urbano informal consolidado. Então, qual que é a diferença prática entre implementado e consolidado? Implantado e consolidado. O consolidado é a presença de edificações da maior parte. REURB, nós não estamos falando de das REURB. unidades imobiliárias. Nós não estamos falando de parcelamento de solo. Esse parcelamento já estava aprovado, era só levar cartório para abertura das matrículas, registro. É diferente. É uma outra norma que aprovou aquele núcleo. Não tem edificação, ok, mas é a validade jurídica daquele ato. A tributação. Fica como? Você não regulariza isso de outra forma. É a oportunidade, como eu falo, o trator, né? Esse tipo de situação, quem legislou previu isso. Pensou nisso também. Quando a gente faz a leitura de novo da exposição de motivos lá da MP, não há nada que fale a respeito dessa questão.
Só fala do núcleo urbano consolidado para REURB, para parcelar o solo. E para titulação de questões que são pós 67, Porque 66. no implementado já há esse parcelamento. Tanto que a prefeitura já tributou, fez uma inscrição municipal sobre cada um daqueles imóveis que fazem parte do loteamento, cobrando individualmente. Então, tem lá, se a gente pegar a certidão de valor venal do imóvel, vai constar lá metragem, vai constar, né, testada, fundo, né, área, tal. A área construída vai estar zerada nesse causo, tal, mas vai ter a área total, tudo, e vai ter o valor do terreno, o valor da construção vai estar zerado, vai ter o cálculo do imposto do IPTU, não é Exato. isso? Então, essa é a realidade do implementado. Isso. Que aí só regulariza juridicamente perante o registro imobiliário, desde que seja anterior a 19 de dezembro de 79. Justo. Tem que para mim é muito claro, tem que saber separar essas duas questões. E ainda existe até hoje, até você levantou, né, Rodrigo? Pô, a gente já tem um grande tempo passado desde 79, né? Ninguém era nascido aqui em 79. Né? Ninguém, nem o Capão Bianco também não, nem vem falar que era, tal. Então, assim, a gente nem tem notícia real, né? Porque a gente vê no Google isso, né? A gente pesquisa isso, tal. Mas tem ainda hoje, é viável a aplicação desse artigo 69? Sim, com certeza, muitíssimos casos, não é, doutor? Sim, nós temos casos práticos em Sumaré que nós aplicamos tranquilamente o artigo 69. Essa discrepância, Jorge, entre cadastro e registro no Brasil, ela é histórica, na verdade. Ela tem origem no nascimento do regime jurídico fundiário brasileiro, na descoberta, na doação de Sesmarias, pelo rei de Portugal. E essa história, há um livro brilhante de um registrador fluminense, Eduardo Sócrates Castanheira, salvo engano, que trata muito da história do imóvel brasileiro. O entender dessa evolução territorial brasileira, a evolução do sistema legislativo, nos faz entender o porquê dessa discrepância entre cadastro e registro. Diferentemente de países europeus, a Alemanha é o exemplo mais significativo em que cadastro e registro andam juntos. No Brasil há muitas iniciativas por parte do registro de imóveis de fortalecer essa ligação e essa convergência entre cadastro e registro, mas nós não temos isso, nós temos legislações totalmente que andam em paralelo e discrepantes entre si. Por isso esse cadastramento imediato, por exemplo, de uma situação, não precisa ser anterior a 79, um mero desdobro de lote ocorrido administrativamente já faz com que os municípios cadastrem as unidades isoladas e ficando anos sem acesso ao registro de imóveis. Verdade. Isso é prejudicial ao sistema. Até com transcrições ainda, né? Nem é matrícula, né? Ainda é bem antiga. Coisas antigas. Então essa discrepância entre cadastro e registro, na verdade, ela contribuiu para esse caos fundiário brasileiro. Os governos não têm ideia, os entes federados, União, Estado e município, eles não têm ideia do seu patrimônio imobiliário. Eu estou falando só de imóveis públicos. Eu participei no ano de 2016 de uma reunião na SPU em Brasília, em que nós fomos chamados pelo IRIB, e o secretário foi muito honesto. Nós não temos ideia. Nós temos aí uma estimativa de 700 mil imóveis e tal, queremos vender um pouco. Tal. Só fazendo um paralelo, faixa de marinha, a maioria não é levada a registro também. Então você pega, eu faço muito leilão no litoral, litoral sul, litoral norte, que você, nitidamente, você fala, não, esse imóvel deve estar na faixa de marinha, né? Claro que tem aquela medição, tem o ano para fazer a medição da faixa, média de marés, tal, tem toda aquela complexidade, mas não tem nada. Nós temos um FT, tá lá, que paga o boletinho lá. Sim. Mas que aí você vai pesquisar na SPU, tem lá um registro, tudo, mas não tem nada no registro imobiliário, né? Então talvez a gente tenha também uma vertente de uma ânsia arrecadatória, né, que faz com que o poder público fale assim, não, eu vou regularizar administrativamente aqui perante a municipalidade, porque eu já vou poder tributá-lo,
né? Isso também acontece muito. E aí, justamente, ele teve o desdobro administrativo, já tem um número de inscrição para aquele imóvel, diferente daquele outro que existia, e aí cobra-se mais uma vez, né? Então, tem muito disso também. Mas, então, nessa questão da REURB simplificada, ainda existem realmente casos que hoje pode ser plenamente aplicável isso, né? E quais são esses requisitos? E assim, é um requisito que tá só na lei 13.465, ou ela também parte de outra legislação ou de provimentos? Como que funciona esse regime jurídico para conseguir essa REURB simplificada ou inominada para agradar todo mundo? Além da 13.465 e do decreto, tem que prestar atenção nas normas de cada estado, né? Inclusive, ontem a gente estudando, né, Josi, foi muito interessante, porque fica naquela questão, existe a inominada, não existe? Vamos pesquisar todos os provimentos de todos os estados, Josi? Nossa! Achei uma pérola. Nós achamos um estado que colocava, denominava REURB inominada. Fala que existem três formas de classificação da REURB. REURB E, S e inominada. Qual é o estado? Amazonas. Amazonas. Inclusive, falando aqui agora complementando, então tem a lei 13.465, o decreto e as normas. Falando de São Paulo, essa questão que o Dr. Rodrigo falou de acreditar ser uma REURB, tinha um item na norma que eu até questionei certa vez, que falava que, esse é o antigo, tá, que eu vou falar, que dessa certidão que a prefeitura vai expedir, para falar sobre a existência do núcleo anterior a 79, ele pedia para constar a modalidade da REURB. Ou seja, para entrar no registro imobiliário, você precisava ter um parágrafo nessa certidão falando qual era a modalidade, se é a S ou E, simplesmente para fins de emolumentos. Então, quer dizer, aí eu falava, então ela tem que ser uma REURB mesmo, porque fica naquela situação, é REURB, não é? E aí a gente entra também numa outra situação. Aí eles tiraram a listagem, esse novo provimento que veio agora, o 29, tirou entre os requisitos que você perguntou aquela hora, quais são os requisitos que precisa, tem na lei, tem no decreto e tem nas normas, então são poucos. Eles retiraram, agora com esse provimento, a listagem com o nome dos ocupantes, essa questão de ser S ou E, e essa titulação hoje, ela ocorrerá por meio dos registros dos contratos particulares, certo? Outorgados pelo titular de domínio, a época da ocupação e ainda com a prova da quitação. O que também é complexo, né? Porque se a gente está falando de realidade jurídica, negócios jurídicos firmados anteriores a 79, né? Ou não necessariamente, porque eu posso ter tido a implementação até 79 e a venda ter sido posteriormente, correto? Uhum. É uma linha de raciocínio perfeita aqui. Mas são negócios jurídicos de compra e venda, tal, e fora a questão sucessória que pode aparecer aí no meio do caminho, né? Porque será que foi inventariado esse direito a princípio, porque não é um direito real ainda, por conta do registro imobiliário não ter sido evidenciado? Eu fiz essa REURB inominada certa vez e tivemos até dúvida na questão também das notificações. Haveria notificação? Porque antes no provimento, nem de 51 nem de 56 falava nada de notificação, então eu entendia que não deveria ter notificações. Então eu perguntava para todos os registradores, vou notificar, não vou? A maioria falava, você tem que entender o sistema registral como um todo, entendo que deve haver a notificação. E aí quando eu ingressei com essa REURB, o registrador entendeu que não precisava, e agora no provimento 29, ele veio expresso, que dispensa e colocou a palavrinha lá, notificações. Então agora está pacificado, fica mais tranquilo para o registrador. Nesses casos, não precisa nem se exigir as notificações. Isso em São Paulo, né? Estou falando nível São Paulo. Mas tem uma situação que eu atuei lá de Limeira, que para titulação nós fizemos a CRF titulatória. Fizemos o registro do loteamento no cartório, abertura em nome lá do loteador originário, e aí nós pedimos
a CRF titulatória para legitimar a fundiária. Veio a previsão como um subitem do 278 agora. No caso de legitimação fundiária, CRF titulatória no âmbito do 69, do 69, né? Mas aí são dois procedimentos, porque a gente parcelou o solo no cartório e aí nós buscaremos o município só para titulação. Aí é outro procedimento para que aquela pessoa reconheça o direito dela individual da titulação num determinado lote. Então são duas coisas, né? Então aproveitou o 69 porque era implementado antes de 79, Isso. 19 de dezembro, que aí abriu a matrícula em nome do loteador. Isso. Só que cada um que tinha lá o Isso, no meu compromisso de caso, compra foi. e venda e tal, Sim. teve que buscar aí uma REURB junto à prefeitura para fazer a legitimação dele e aí fazer a regularização individual na matrícula. Mas se ele for usar o Instituto da Legitimação Fundiária, entendo que ele vai precisar da CRF. Sim. Agora, se ele... Titulatória. Ou ele faz o registro do contrato. Mas esse Aí caso, ele não precisaria. por que não fez? Porque tinha muita restrição na matrícula. Era uma matrícula cheia de fração ideal e várias indisponibilidades. Quebra como? Titulando com a legitimação fundiária. Porque aí volta aquela questão de ser originária, que você Perfeito. trouxe, né? Porque, e hoje está muito fácil ter indisponibilidades na matrícula em razão do agregamento que se faz, né? Então você tem um plano geral de indisponibiliza todos os bens e direitos daquela determinada pessoa. Encontrou no registro imobiliário um bem ou direito, está lá em disponibilidade sendo consolidada lá, né? Tô achando que você vai começar a trabalhar com REURB, Jorge. O pior da fração Não, é porque, assim, ideal... eu vejo muito isso, eu faço muito paralelo, porque assim, o que eu imagino e eu vejo casos de falta de regularização fundiária nos imóveis que são penhorados que eu tenho que levar a leilão. E assim, são complexos porque a gente fala de imóvel sem matrícula, só que avaliam o imóvel como se ele tivesse totalmente regularizado. E esse é um problema que todo imóvel tem valor independente da sua regularização. Só que o imóvel, e aí a gente volta para a questão da valoração do imóvel regularizado. Um imóvel regularizado, matriculado, ele tem um valor agregado muito maior, né? Por isso que você tem até a municipalidade podendo ter uma maior fonte de renda com essa regularização, porque vai identificar melhor a questão da averbação da construção, tudo, e também a questão da compra e venda que vai ser feita posteriormente, ou mesmo transmissão causa-mortes, ou a qualquer título, que vai incidir imposto. Então você tem um valor agregado muito importante. E quando você fala em leilão de imóvel, eu pego de todo quanto é jeito. Então eu até estava comentando com a Josi que eu fiz um leilão de termo de posse, né? E outras situações que aparecem, porque é um direito que aferível economicamente, que gera a questão de ter um conteúdo econômico. Agora, a regularização é responsabilidade do arrematante, porque no leilão judicial a venda é ad corpus, sem nenhuma garantia, e toda a regularização caberá ao arrematante, né? Então você tem essa peculiaridade ainda. Ele é vendido no estado que se encontra, né? Tanto físico como documental, né? Mas eu tenho mais um caso meu, os casos bizarros. Quando a pessoa está lá na fração ideal, esses parcelamentos irregulares, ela pensa assim, poxa, eu sou dono, eu tenho lá 1,1% da área total, tá tudo certo. Condomínio pró-diviso, né? Perfeito. Uma situação que tinha uma penhora trabalhista, aí a pessoa já não era mais dona, há muito tempo já estava na terceira sucessão de contrato de compra e venda, Os contratinhos de gaveta. contratinho de gaveta, só que não é fração ideal. Lá é um núcleo que ele tem um declive terrível e tinha lotes vagos. O que o credor fez? Ele escolheu qualquer lote, 1,1% pode ser de qualquer coisa. Então ele foi lá e escolheu o melhor lote, falou, esse aqui que eu quero. E o interessante, olha só, do ponto de vista dos leilões, eu até vou fazer uma parte aí. O credor, ele falou, quero a penhora desse 1, tantos por cento. E aí, na hora de avaliar, o avaliador, o oficial de justiça ou o perito avaliador foi lá e avaliou o lote identificado. Só que muitas vezes a avaliação ela é equivocada justamente por isso, porque se você tem um condomínio pró-diviso, eu vou fazer o leilão daquele 1, tá lá identificado pelo lote tal.
Se o condomínio fosse pró-indiviso, eu tenho que vender 100% do imóvel, ainda que a penhora recaia sobre 1%, só que eu tenho que preservar a parte de cada um dos outros coproprietários pelo valor da avaliação. Então, juridicamente, eu ia fazer o leilão com base naquilo que foi apresentado no processo. A penhora, a matrícula lá 1, tal que foi penhorado, teria a avaliação que identifica e valora o bem que foi homologado pelo juiz e eu faço o leilão. Então o arrematante ia arrematar um lote específico num condomínio pró-diviso que equivale a 1,3%. Mas esse caso, a irregularidade fundiária é tão maluca, tanto é que judicialmente houve uma impugnação e se embargo de terceiro tranquilo aí. Embargo de terceiro e nessa questão do escolher qualquer coisa, porque quem foi avaliar não teve a cautela devida. Mas são casos reais, é o que acontece. A irregularidade ela pode trazer vários problemas paralelos à questão do parcelamento do solo em si. E sabe o que vai acontecer? E eu falo de uma diligência que eu faço. Se a prefeitura individualizou o cadastro daquele imóvel, eu vou buscar a certidão de valor venal. Vai estar no nome daquele, não daquele que é o executado, que tem 1,3 lá que foi penhorado, vai estar no nome daquele que exerce realmente a posse sobre aquela parte, aquela fração identificada. Aí eu vou falar assim, juiz... Tá vendo a diferença entre cadastro e registro? Então, mas aí sabe o que eu vou fazer, Rodrigo? Eu vou falar assim, excelência, eu não posso fazer o leilão, por quê? Porque o nome na prefeitura é de um terceiro, precisa ele ser intimado sobre a penhora. Aí eu vou aplicar o 799 do CPC para, fazendo uma ampliação de interpretação, para que ele seja intimado, para quê? Para que eu evite uma impugnação à arrematação, ou eventualmente já venham os embargos de terceiro já logo de cara, porque aí ele vai defender a posse dele. Então, do ponto de vista da propriedade, realmente é totalmente diferente da realidade junto à municipalidade, mas eu vou tomar essa cautela. No leilão trabalhista, pelo menos aqui em São Paulo, TRT2, tem uma diferença que é uma asta unificada. Então, o leilão, nesse caso, seria feito porque não se analisa essas peculiaridades. Na justiça comum, o leiloeiro, como um auxiliar da justiça, tem o condão de identificar essas peculiaridades e levantar essa dúvida. Esclarece aí, juiz, o que eu faço? Porque depois pode vir um terceiro e querer realmente defender a sua posse. Então é complexo essa situação. Muito. Mas essa situação, voltando à situação da titulação, e anotei mentalmente aqui o seu comentário sobre a cadeia contratual. Sabe, Jorge, e colegas, para minha surpresa, é incrível como os beneficiários guardam os seus documentos, o carinho com que nós recebemos a cadeia contratual quase sempre completa. Quase sempre completa. Uma cadeia de 8 sessões, 12 sessões, 15 sessões, todas tributadas com ITBI. O STF agora decidiu de maneira muito eloquente que o ITBI só incide por ocasião do registro, efetivamente, Sim. Que é o fato gerador. Quando se dá o fato gerador da transmissão do direito real. E ainda assim, a nossa corregedoria, as nossas normas são muito felizes no sentido de admitir que sejam completados essas informações e seja gerada a segurança que nós precisamos através de documentos complementares, como certidões de feitos ajuizados cíveis, por exemplo, recibos, documentos mesmo sem reconhecimento de firma, que possam nos dar aquela ideia de autenticidade, e isso tem feito com que nós consigamos resolver muitos casos e muitas questões de titulação, e até pela dificuldade que o poder público tem de fazer esse cadastramento em loco e a dificuldade de segurança jurídica, porque o negócio jurídico ele é dinâmico. O registro é estático, mas o negócio é dinâmico, o contrato é de gaveta. Eu vendi para o Jorge aqui hoje, amanhã ele vendeu para a Mônica, que no domingo vendeu para a Josi. E o poder público chega lá, não, morava aqui com a minha esposa, mas ela foi embora e tal, agora é minha atual companheira, que também é casada com outro. Vejam a complexidade de relações e rearranjos familiares,
que esse novo conceito de família nos traz também, é óbvio, não há nenhum juízo de valor nisso, muito pelo contrário, né? Graças a Deus a gente vive a era da igualdade e da não discriminação. Mas essa situação ela se resolve facilmente com o empenho e a organização dos beneficiários. A gente tem feito reuniões nos núcleos e eu enfatizo muito isso para eles. Gente, sabe aquele papel de pão quando vocês compraram do compadre? Leva lá para mim. Leva lá para mim. E a gente resolve. Tava falando isso pro Georges, né? Antes de começar. O papel de pão. Verdade. Na Reurb. Que assim, aí entra aquela questão cultural, de não ter uma intermediação com um profissional, né, com um advogado, com a advogada, que infelizmente é a regra na nossa sociedade, porque vem a assessoria imobiliária da advogada ou do advogado como custo. Essa é a realidade, né? Então você tem realmente muitas relações diretas que fogem ao registro imobiliário, mesmo em situações que não precisa nem ser REURB para ter essas situações postas, né? E que aí depois precisa realmente de uma reunião de documentos tamanhos para conseguir ter essa busca da continuidade registral, ainda que a posteriori, né? Para essa verificação a posteriori. Isso é muito interessante mesmo, né? Bom, então, quando a gente fala na REURB que quer seja inominada, quer seja simplificada, o fato é que ela é muito apta a promover a regularização imobiliária no Brasil. Eu acho que essa é uma conclusão que a gente pode ter sem sombra de dúvidas, né? Existe um entendimento de que irregularidade fundiária são de coisas mais recentes, mas não. Existem questões que são anteriores a 6766 que não estão no registro. Muitas. Exatamente por conta dessa transição. Porque os municípios, à época, fazendo a interpretação da 6766, colocando exigências de situações que já tinham sido ali aprovadas e... Por que agora vai mudar o jogo? Não, a lei... Eu fiz tudo que a lei anterior me exigia. Acabou. E aí, anos se passam e não é levado a registro. E também depende do olhar de flexibilidade do registrador, né? Porque eu já peguei nota devolutiva do escrevente falar que o contrato era atípico, não era compra e venda, e com isso não aceitou o registro. Que os institutos jurídicos, né, podem ser, o artigo lá começa com poderão ser utilizados. E dá um entendimento de que é um rol exemplificativo, né? Também, exatamente. Sem dúvida. É exemplificativo. Dá margem dá muita segurança na nossa atuação, na verdade, né? A gente consegue buscar aí, sendo um pouco ativo, a gente consegue buscar a solução para essas situações. Basta ser um investigador, né? Desde que municiado, né, eu acho que o que você levantou, né, Rodrigo, eu acho que quando as pessoas têm a documentação, você consegue construir esse histórico, né, de transpasse aí dos direitos entre as pessoas, até eventualmente uma árvore genealógica por conta de uma sucessão que aconteceu, causa mortes e tal, você consegue realmente ter essa busca, né? O tempo apaga muita coisa, o tempo nos dá a segurança, o tempo nos dá a prescrição aquisitiva da usucapião, uma certidão de feitos ajuizados cíveis, provando que não há ações tanto possessórias quanto petitórias em face daquele beneficiário e demonstrando que está no imóvel há mais de 5 anos, no caso de área de até 250 metros quadrados, há mais de 10 anos nos outros casos, a se aplicar os requisitos da usucapião, por exemplo, eu entendo que o registrador traz isso para qualificação numa titulação em REURB e consegue deferir sem dificuldades e sem medo de ser feliz essa propriedade por aquisição derivada. E aí a gente tem também uma função social do registro imobiliário, né? Que também é muito importante, porque bater uma exigência pura e simples, acho que essa interpretação mais profunda, acho que é importante para a gente dar vazão aos valores maiores que são postos na sociedade, dentre elas a função social da propriedade, que tem a ver diretamente com o registro imobiliário, né, sem sombra de dúvida, né. Bom, olha, a conversa tá maravilhosa, a gente perdeu a noção do tempo aqui, Capão Bianco já tá falando, quero almoçar, já tá batendo a hora do almoço aqui, né? E eu queria agradecer muito mesmo a presença do Dr. Rodrigo Farias Borges, muito obrigado pela presença, obrigado mesmo. Pode fazer suas considerações finais, fique à vontade.
Falar o que perto de vocês que nos deixam tão tranquilos aqui? A humildade. Estou debutando em podcast e estou adorando. Mas com certeza vocês quatro deixaram a minha manhã muito divertida, muito mais alegre e muito mais tranquila. Eu sou um idealizador e um grande prestigiador dos instrumentos da REURB. Eu acho que ela é uma das legislações mais importantes do século XXI. A Lei 13.465, ela é completa, ela é aberta, ela tem conceitos abertos, o que nos dá muita tranquilidade de atuação, o que prestigia a nossa independência funcional, muito embora a nossa análise seja formal, nós temos questões de interpretação, nós temos questões que fazem com que a nossa independência coloque à prova a nossa coragem. Um exemplo disso é a cadeia de transmissões. Olha aqui, eu vou ou não vou fazer? Quero ter razão ou ser feliz? É a velha máxima, né? E isso eu acho um aspecto muito interessante da Lei 13.465 do decreto. É a possibilidade de a gente realmente ser feliz e proporcionar aquele êxito tão esperado por esses beneficiários, que via de regra, é óbvio que nós temos REURBs específicas, mas a grande maioria são de interesse social, tanto em Sumaré quanto em Hortolândia. E fazer com que essas pessoas durmam com 50 e acordem com 100. Nós estamos falando em imóveis de baixa renda de 100% de valorização. Fazer com que as pessoas experimentem a alegria de ter acesso ao crédito imobiliário, por exemplo, esse é só um dos aspectos. Fazer com que a economia gire em torno dessa grande massa da população brasileira, desse grande percentual da população brasileira que até então estava invisível e renegado pelos poderes instituídos, inclusive. Acho que esse aspecto e essa inovação que as legislações fundiárias da REURB nos trouxeram, de trazer essa alegria e essa esperança para essa parcela da população e atuar como alguém que, mesmo de forma muito singela, possa contribuir, é a nossa grande contribuição. Muito obrigado, foi um prazer imenso e sempre que me convidarem eu estarei presente. Pode ficar certo que já está convidado para outras, porque nós temos notarial e registral, gera muitos questionamentos, muitas fontes de debate, que eu acho que o objetivo é a gente engrandecer com o debate e fazer, até vou fazer as palavras da Josiane, que é realmente a atuação do advogado, apesar da lei não exigir para a REURB, a atuação da advogada, do advogado é essencial, não é? E aí, aqui REURB+, realmente é imprescindível para que a gente tenha toda essa congregação de fatores, atuação junto à municipalidade ou diretamente no registro imobiliário, na REURB simplificada, tal, ou inominada, como a gente tratou aqui, para viabilizar isso, né, Josiane? Isso, jurídica. Regularização jurídica. Não é REURB nem nominada, nem simplificada. Regularização jurídica. Incrível. REURB jura, no almoço essa discussão. Mas eu já vai chamar REURB jura. Precisamos do doutor porque ele não falou sobre regularização lote a lote, ficou em aberto, isso é importantíssimo. Emolumentos. É importantíssimo, tem que ter o 2. Se eu colocar no meu requerimento REURB nominada, vou ter nota devolutiva? Veremos, doutor, veremos. Eu não costumo dar opinião fora do protocolo oficial. Nem posso, serei punido pela corregedoria. Aqui estamos no plano didático acadêmico, é só acadêmico. Aqui é para reflexão. Questão da nomenclatura, e mais do que isso, a questão de que consolidação se aplica à REURB, artigo 11, tem lá os incisos 1, 2 e 3, para a REURB, que será processada integralmente as aprovações perante o município. O cartório simplesmente recebe, olha lá nas normas, tá tudo ok, registrei. Não é a competência dele a analisar aquele projeto que se protocola e conferir a certidão. Uma outra questão importantíssima. Tem o conhecimento de oficial de registro que contesta o que o município expediu em certidão. Não é só essa história que eu contei para vocês, foi uma questão interna dentro de outra secretaria que não achou que foi indevida a expedição daquela certidão. Mas em regularização,
Aí regularização fundiária comum, município expede CRF, aí o oficial de registro vai lá no Google Earth, não, mas tem mais lote vago do que construção. Não, não registro. É competência do cartório fazer essa análise? Isso é uma questão que é exclusiva, ato exclusivo do poder público municipal tratar dessas questões urbanísticas. Ó, então temos pano pra manga ainda que Muito. ficou de fora. Ainda temos que arregaçar muito aqui Muito. para conversar, mas com certeza vamos ter outros episódios, vamos chamar o Dr. Rodrigo aqui mais vezes para poder abrilhantar aqui com o seu conhecimento e sua experiência que realmente é fantástica. Obrigado mesmo. Josiane, muito obrigado por mais uma participação. Muito bom. Me convidem sempre. Já vai ficar. Vamos fazer aquele quadro Causos de Josi. Causos de Josi. Ó, já vamos ter. E também agradecer minha querida Mônica Franqueiro. Obrigado. Minha vice-presidente aqui da Adnotare. Obrigado. Fala aí suas considerações finais, manda ver. Eu só tenho a agradecer todo o conhecimento da Josi, Dr. Rodrigo, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Foi muito gostoso o nosso papo. Então, eu também aprendi muito. E olha só, você advogada, você advogado, campo aberto gigantesco que você tem para sua atuação. Isso é muito importante para aprimorar sua advocacia. E olha só, você teve isso só no Adnocast, mas você sabia que tem núcleo de REURB na Adnotare? Sim, você não é associada, não é associado, então corre lá www.adnotare.org.br e faça a sua inscrição. Seja um associado, benefícios incríveis, não só os núcleos temáticos, mas o grupo de WhatsApp, com resoluções de casos, com todo mundo dando pitaco, mas assim, aqueles pitacos acadêmicos, certeiros, com fundamento, jurisprudência, material exclusivo, com requerimento, cursos, jurisprudência. Né? Ó, temos o terceiro simpósio, dia 23 de novembro, quem é associado tem desconto. Sim, vamos falar, é uma homenagem aos 60 anos da Lei de Incorporações Imobiliárias. Sim, nós teremos então dia 23 de novembro, veja lá no site adnotare.org.br e vem ser um associado, um associado. E olha só, ainda não nos segue nas nossas redes sociais? Lá no Instagram, sim, @adnotare. Não, deixa eu ficar sério aqui. É o Instagram da Adnotare, @adnotare, segue a gente lá. Mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. E olha só, eu espero vocês no próximo episódio do Adnocast. Não viu os anteriores? Corre lá, tá tudo no nosso canal do YouTube. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Obrigado.